Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Nossa aula hoje vai ser gravada e vou solucionar um pouquinho das questões do nosso portfólio, certo? Então, eu vou fazer as 5 primeiras questões do portfólio, tá bom? De vocês. Então, qualquer dúvida, coloque aí nos comentários logo abaixo do vídeo, tá bom? E que assim que eu ver, eu vou responder junto com vocês. E até vocês mesmos podem fazer as discussões uns com os outros, certo? Eu vou fazer as 5 primeiras questões, beleza? Então, na verdade, vai dar tempo, eu acho assim. 4 a 5 questões eu irei fazer com vocês. A primeira questão que está no portfólio de vocês é o seguinte: um fabricante de uma bolsa térmica à base de gel informa que é necessário que a bolsa fique 8 minutos imersa em água fervente para atingir a temperatura de 60 graus Celsius, considerando a capacidade térmica da bolsa igual a 300 calorias por grau Celsius e temperatura inicial 20 graus Celsius, é correto afirmar que a taxa média de absorção de calor pela bolsa nesse processo em calorias por minuto é igual a quanto? Pessoal, o ideal de qualquer questão de física é você já ler a questão e imaginar. Perceba que é uma bolsa térmica, aquela base de gel. Aí coloca dentro da água, ela vai atingir uma temperatura final, certo? Então é o seguinte, em qualquer questão de física, muito importante se colocar os dados da questão. Vou deixar em vermelho aqui. É claro que a letra nunca fica legal, né? Dados. Então, os dados é o que a questão me fornece, tá bom? Então, perceba, a questão me diz que essa bolsa passa um intervalo de tempo, que eu vou chamar de ΔT, de 8 minutos, certo? De 8 minutos. Aí, que fique 8 minutos imersa a uma temperatura até atingir 60 graus Celsius. Então, vai atingir uma temperatura final, temperatura final, T maiúsculo, de 60 graus Celsius, certo? Considerando a capacidade térmica que nós vimos é representada pelo C grande, C maiúsculo, que é igual, a questão deu aí, ó, 300 calorias. O bom é observar a unidade, porque a própria unidade da equação, capacidade térmica, calorias por grau Celsius. Então, a unidade é quantidade de calor por variação de temperatura. 300 calorias por grau Celsius e a temperatura inicial dessa bolsa era uma temperatura de 20 graus Celsius, tá bom? De 20 graus Celsius. É correto afirmar que a taxa média de absorção de calor pela bolsa em calorias por minuto. Pessoal, é interessante aqui, ó. Ele quer saber a taxa média em calorias por minuto, beleza? Essa taxa média é o que a gente chama da própria potência aí térmica. Então, ele quer saber essa taxa. Eu vou representar a taxa por P, que é a potência, tá bom? Certo? Então, é uma questão que requer alguns conhecimentos em equações, tá bom? Então, ó, eu vou separar aqui, botar em preto para ficar mais organizado. Então, nós temos os dados da questão, certo? Tá aí. Vamos lá. Tomara que dê aqui. Pessoal, ele quer saber a potência. Pronto, vai em preto agora. A potência, que é a taxa média, é igual, olha, calorias por minuto. Mesmo se você não soubesse a equação, a taxa média, calorias por minuto. Calorias é quantidade de calor por minuto, que é tempo, intervalo de tempo. Beleza. Então tá aqui, a gente tem a expressão. Pessoal, nós não temos nem quantidade de calor, nem potência. Não deu na questão. Então, a gente vai ter que encontrar, nós temos o tempo, mas quantidade de calor não temos. Então, nós vamos ter que navegar
por outra expressão, para tentar buscar, tá bom? Então é o seguinte, bora lá. Ele deu a capacidade térmica. Capacidade térmica, pessoal, é igual... Olha aqui, a capacidade térmica, 300 calorias por grau Celsius. Então, é muito simples, porque a própria unidade, ela dá a capacidade térmica, é a quantidade de calor sensível, eu falei para vocês isso, dividido por delta T, por grau Celsius, por variação de temperatura. Tassiano, essa equação não é a mesma não de potência aí. Olha aí, você colocou quantidade de calor por delta T. Pessoal, o outro delta T é delta T minúsculo, que se refere ao tempo. Delta T maiúsculo aí, delta T, delta teta, é referente à variação de temperatura. Então, bora lá. Dessa forma, a gente tem a variação de temperatura e tem a capacidade térmica. Ó, porque a capacidade térmica, olha aqui, 300, certo? Ó, 300. Então, no lugar do Czão, 300. É igual. Que é quantidade de calor? Eu não sei. Eu vou tentar colocar aqui, porque se eu achar aqui quantidade de calor, eu levo para aqui e acho a potência, tá bom? Dividido pela variação de temperatura. Pessoal, temperatura inicial é 20 e temperatura final é 60, variou de 20 para 60. 20, 30, 40, 50, 60. Variou 40 graus Celsius. Então, ó, 40 graus Celsius. Pessoal, faça uma regra de 3. Quantidade de calor é igual 300 vezes 40 vai dar 12.000 calorias. Tá bom? 12.000 calorias. Agora sim, eu tenho quantidade de calor e tenho tempo. Olha, eu posso ir para a taxa média aí, a potência. Então, potência é igual. Quantidade de calor que dá quanto? Que a gente acabou de encontrar. 12.000, certo? 12.000 dividido por variação de tempo, que eu anotei aqui, que dá 8 minutos. Potência, quando você dividir 12.000 por 8, você vai ter uma potência, aí uma taxa média de 1.500 calorias por minuto. A unidade aqui, certo? Então, se eu botar as calorias por minuto, ficou apertadinho, mas não tem nada não. Então, a alternativa certa, letra D, tá bom? Letra D. Então, a questão 1 está aí resolvida, tá bom? Se tiver alguma dúvida, nos comentários, ou então pause o vídeo e preste bem atenção na resolução, tá bom? Então, vamos para a questão número 2. A questão de número 2 é também uma questão que envolve uma matemáticazinha, certo? Envolve aqueles cálculos de calor sensível, quando tem variação de temperatura, e quando não tem variação de temperatura e sim mudança de fase, é calor latente, certo? Eu vou fazer ela por uma regrazinha de 3. Preste bem atenção. A temperatura de fusão do cobre é 1.800 graus Celsius. E seu calor latente de fusão corresponde a 200 quilojoules por quilograma. Tá bom? Isso é o calor latente de fusão. Se uma moeda de cobre a essa temperatura é totalmente fundida ao absorver 2.000 joules de calor, a massa dessa moeda em quilogramas corresponde a quanto? Pessoal, beleza. Está perguntando a massa dessa moeda. Olha, uma questão dessa dá para fazer usando o Okimala, aquela expressãozinha. Eu vou fazer uma regra de 3 para a gente praticar também essas, porque o Enem, às vezes, até na matemática, ele cobra que você tenha esse conhecimento em regra de 3. Pessoal, beleza, a temperatura de fusão do cobre é 1.800 graus Celsius. O calor latente de fusão corresponde a 200 quilojoules por quilogramas. Então, ou seja, o calor latente a cada 1 quilograma
eu tenho aqui 200 quilojoules, tá bom? Quilojoules, pessoal, é um submúltiplo aí de joules, de energia. Então, vocês, por exemplo, quando vão comprar 1 quilograma de batatinha, certo? Na verdade, vocês estão comprando 1000 gramas de batatinha, né? Então, 1000 joules equivale a 1 quilojoules, tá bom? É o submúltiplo aí quilo. Então, está dizendo assim, se uma moeda de cobre a essa temperatura totalmente fundida ao absorver 2.000 joules, pessoal, ela vai ser totalmente fundida ao absorver 2.000 joules, certo? O que é que eu tenho que fazer nessa questão? Eu vou transformar 2.000 joules em quilojoules. Então, se 1 joules, se 1 quilojoules tem 1000 joules, tá bom? Então, 1000 joules tem 1 quilojoules. 2.000 joules tem quantos quilojoules? Tem kilojoule, tem 2 quilojoules. Então, olha só, pessoal. Eu vou colocar aqui 2, certo? Quilojoules. Tem quantas quilogramas? Tem quantas? Vou fazer uma regra de 3, galerinha. Vocês multiplicam aqui, o cruz credo, né? Fica 200 vezes x, certo? Que dá 200x, tá bom? É igual a 2 vezes 1, que dá 2. X é igual 2. O 200 está multiplicando. Quando ele estiver do outro lado, vai estar dividindo, né? Então, 2 dividido por 200, tá bom? Tá certo? Não tem nenhum resultado que dá 2 dividido por 200. Beleza, simplifica aqui. Dá para dividir ambos por 2, né? Ó, se você dividir ambos por 2, 2 dividido por 2 dá quanto? Dá 1. 200 dividido por 2 dá 100. Então, em quilogramas, eu tenho esse resultado aí. 1 dividido por 100, certo? Então, a alternativa certa, letra D também de dado, tá bom? Vocês poderiam ir pelaquela expressãozinha de quantidade de calor latente, que é o Kimala, né? Eu deixo até como título aí para vocês tentarem por ela, tá bom? Beleza? Tranquilo, tranquilo, porque você tem o calor latente e vai determinar a mesma divisão. Tem o calor latente, né, que deu 200, tem a quantidade de calor, que aí é 2000 e acha massa, certo? Vai chegar a essa mesma expressão, beleza? Tranquilo? Vamos para a próxima. Qualquer coisa, pause ou pergunte lá nos comentários. Bora lá. Deixa eu apagar aqui. Apaguei. Beleza. Questão de número 3. Coloca-se 2 blocos de borracha sobre um grande bloco de ferro. O sistema é isolado do resto do universo. Depois de um longo tempo decorrido, podemos esperar. Pessoal, colocou 2 blocos de borracha sobre um grande bloco de ferro. O sistema é isolado do resto do mundo, tá bom? Eles só vão trocar calor entre eles. Depois de um longo tempo decorrido, podemos esperar que o quê? A gente já sabe que quando os corpos estão em contato, eles vão trocar energia, principalmente, na verdade, quando eles apresentam temperaturas diferentes. O calor sempre se propaga do corpo quente para o corpo frio, né? A energia, na verdade, em forma de calor, tem que ter essa diferença de temperatura. E depois de um certo tempo, quem está mais quente vai ceder, quem está mais frio vai receber e eles vão igualar, não é isso? Então, se eu tenho 2 blocos de borracha em cima de um bloco de ferro, o que é que acontecerá depois de muito tempo, aí, de longo tempo decorrido, como a questão diz? A temperatura de cada bloco seja diferente das dos outros, a temperatura dos blocos de borracha seja maior que a do bloco de ferro, não, né? Os 3 blocos
têm a mesma temperatura, 2 blocos de borracha. Então, pessoal, ó, eles têm que atingir o equilíbrio térmico. O que é o equilíbrio térmico? É quando os 3 blocos apresentam aí, depois de um certo tempo, vão trocar energia e vão apresentar o equilíbrio de temperatura, que a gente chama de equilíbrio térmico, certo? Então, a alternativa certa, aí a gente já vê de cara, que é a letra C, tá bom? Bora na D. Os 2 blocos de borracha têm a mesma temperatura desde que possuam massas iguais? Não necessariamente, né, pessoal? Porque por mais que sejam massas diferentes, depois de um tempo vai trocar energia. Os blocos de borracha têm a mesma temperatura desde que possuam volumes iguais. Então, não necessariamente também. A gente sabe que volumes diferentes, mesmo assim, eles vão trocar a energia em forma de calor. Beleza? Vamos para a questão de número 4. Lembre de qualquer dúvida, deixar nos comentários. Questão de número 4. Usa-se a panela de pressão para cozer alimentos mais rapidamente. Qual das afirmações explica esse fato? Pessoal, a panela de pressão, eu expliquei em aula para vocês, é a panela utilizada no nosso dia a dia para cozinhar os alimentos mais rapidamente, certo? Isso se dá porque na panela de pressão, o próprio nome já fala, a pressão é maior internamente do que externamente, o que faz com que a temperatura de ebulição, no caso da água ali, seja maior, porque quando a água atingir 100 graus Celsius no interior da panela, ela não consegue escapar, porque a pressão interna é maior. Então, a panela de pressão funciona porque a pressão interna é maior, o que faz com que aumente o ponto de ebulição aí da água. Então, a água, a gente sabe, pura, em nossa região, ela ferve, ela entra em ebulição a 100 graus Celsius, mas na panela de pressão é superior. Então, qual das afirmações explica esse fato da panela de pressão cozinhar os alimentos mais rapidamente? Bora ver. Aumentando a pressão, diminuímos o ponto de ebulição da água? Não. Se diminuir o ponto de ebulição, ela ia ferver a menos de 100 graus Celsius? Não faz sentido. Aumentando a pressão, diminuímos o volume da água? Não. Pressão aí e volume não vai influenciar, não. Aumentando a pressão, aumentamos o ponto de ebulição da água? Sim, né? Aumenta a pressão, aumenta o ponto de ebulição. Como consequência, menos energia é absorvida antes de a água entrar em ebulição, certo? Vamos deixar aqui para a gente discutir para outra. Aumentando a pressão, aumentamos o volume de água? Não, tem nada a ver também, né? Então, aumentando a pressão, aumentamos o ponto de ebulição da água. Como consequência, mais energia é absorvida antes de a água entrar em ebulição. Beleza, pessoal. Temos duas C e D aí que está parecidas, porque ambas inicialmente estão certas. Aumentando a pressão, letra C, aumentamos o ponto de ebulição da água. Então, é verdade. Como consequência, menos energia é absorvida antes de a água entrar em ebulição. Na verdade, tem que absorver mais energia, né, pessoal? Tem que absorver mais energia. Não é à toa que a temperatura tem valores maiores para entrar em ebulição aí, acima de 100 graus Celsius. Então, a alternativa certa aumenta a pressão, aumentamos o ponto de ebulição, como consequência, mais energia absorvida antes de a água entrar em ebulição. Alternativa certa, letra E de escola, certo? Beleza? Entenderam a questão? Aumenta a pressão, aumenta o ponto de ebulição, mais energia ali é absorvida pela água, certo? Então vai cozinhar os alimentos mais rapidamente. Por último, para não ficar também tão cansativo, vamos para questão número 5, e vocês vão ter a oportunidade de ir respondendo as outras no portfólio de vocês. Vocês têm todas essas questões, certo? Dizemos que o calor latente de fusão de água é 80 calorias por grama e sua temperatura de fusão é 80 graus Celsius. 80 graus Celsius, perdão, galera, é 0 graus Celsius. Isso significa o quê, pessoal? O que que isso significa? Nós sabemos, eu disse a vocês que existe aquela expressãozinha,
quantidade de calor, é M vezes L, né? Onde Q é quantidade de calor, M é massa e L é o calor latente, certo? E esse calor latente, existe o calor latente de fusão, existe o calor latente de vaporização, existe o calor latente de condensação, são valores tabelados da água, por exemplo. A questão está dizendo que o calor latente, está aqui, o calor latente de fusão da água é 80 calorias por gramas e ela se funde a 0 graus Celsius. O que é que isso significa, pessoal? 80 calorias por grama. Vou até destacar. Pessoal, significa que a cada, para uma grama de água se fundir completamente, são necessários 80 calorias de energia, certo? Então, isso é o significado de calor latente aí de fusão. Então, quando a água atingir 0 graus Celsius, que é o seu ponto de fusão, para 1 grama de água se fundir, precisa de 80 calorias. Então, o que diz a alternativa A? Se fornecermos menos de 80 calorias a 1 grama de gelo, todo o gelo continua sólido? Não, né, galera? Não. Se fornecer menos de 80 calorias, menos de 80 não, certo? A gente sabe que temos que oferecer 80 calorias, né? Então, 1 grama de água de H2O a 0 graus Celsius estará necessariamente na fase sólida, certo? 1 grama de água a 0 graus Celsius estará necessariamente na fase sólida, também não, certo? Porque ela, 0 graus Celsius, está sofrendo fusão, pode estar líquida, sólido. Fornecendo, letra C, 80 calorias a 1 grama de gelo a 0 graus Celsius, sua temperatura aumenta de 1 grau Celsius, fornecendo 80 calorias a 1 grama de gelo, sua temperatura aumenta 1 grau Celsius. Também não posso afirmar isso, galera, não posso, certo? Porque fornecendo 80 calorias a 1 grama de gelo, sua temperatura aumenta 1 grau Celsius. É uma alternativa inverídica, tá bom? Bora olhar a outra e a gente vê a que está mais certa aí, ó. São necessários 80 calorias para derreter totalmente 1 grama de gelo a 0 graus Celsius, certo? Perfeito, né? Olha aqui, ó. São necessários 80 calorias para derreter totalmente 1 grama de gelo. A cada grama, 80 calorias a 0 graus Celsius, certo? Então, a alternativa mais completa aí, letra D, tá bom? Letra E, 1 grama de gelo a 0 graus Celsius possui 80 calorias? Também não é isso o significado que a equação aí está me dizendo, né? Então, a alternativa certa, letra D, beleza? Para não ficar muito extenso, de início essa daí, qualquer dúvida em algumas questões, pode me procurar lá, pode deixar aí nos comentários, tá bom? Vocês que são meus alunos têm o portfólio, né? Meus alunos da ECAM, tá bom? Da segunda série. Então, ficamos por aqui. Tchau, tchau. Até nossa próxima aula, ou gravada, ou aliás, por videoconferência. Tchau, tchau, galera. Até a próxima.